Muito boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Se bem que eu não sei se é noite aí, né? Ou se o horário que vocês estão vendo o programa é um horário noturno. Enfim, tem muitas possibilidades. Entretanto, aqui em solo lusitano, neste momento da gravação, é terça-feira à noite, véspera de um clássico em Portugal. E não é qualquer clássico. Porto e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira no Estádio Municipal de Aveiro pela Supertaça de Portugal, o campeão do Campeonato Português contra o campeão da Taça de Portugal, e é uma maneira maravilhosa de começar, de abrir os trabalhos do nosso querido Tugão. E eu vou estar lá no Estádio Municipal de Aveiro, e hoje o vídeo não será sobre a Supertaça, mas amanhã teremos vídeo pós-jogo sobre o vencedor e sobre a partida. Então já fiquem contando com isso. Hoje foi um dia cansativo, eu peço desculpas aí pela lata estragada, pela voz meio estranha e, enfim, pelo cansaço. Mas é porque a gente teve a correria de cobrir duas coletivas de imprensa, né? As conferências de imprensa. O Olival, o centro de treinamentos do Porto, a gente cobriu Pepe e Sérgio Conceição falando, e depois a distância, mas com lupa, Roger Schmidt e também Otamendi falando no Estádio Municipal de Aveiro. E eu vou falar um pouquinho sobre a coletiva do Sérgio Conceição, até porque a gente vai entrar em várias temáticas aqui que foram tocadas durante essa coletiva. Aliás, 70% mais ou menos das perguntas dessa coletiva tiveram a ver com o mercado. Isso tem uma explicação. Primeiro, a curiosidade dos jornais sobre o mercado do Porto, também uma pressão acrescida aí porque o Benfica está contratando mais jogadores e com mais nomes durante essa temporada. Então, como os dois duelam, obviamente iríamos ter perguntas sobre isso. E também porque o Sérgio Conceição não falou tanto com a imprensa, ou não falou basicamente durante essa pré-temporada. Então, obviamente que há uma curiosidade muito grande, tem muita especulação ainda envolvendo jogadores do Porto, tem jogadores chegando e há período de adaptação, e por isso o mercado foi uma temática muito forte hoje na coletiva de imprensa. E não só, né? Aqui no canal, vira e mexe, nos comentários a galera pede para falar sobre o mercado do Porto, e é isso que a gente vai fazer. Então já chega deixando o like, já chega se inscrevendo quem não é inscrito, e eu peço para o torcedor portista comentar aqui o que vocês estão achando do mercado do Porto. Estão gostando? Não estão gostando? Qual posição está mais carente? O que precisa ir buscar no mercado? Enfim, assim como eu peço para o torcedor do Bayern, do Borussia, do Benfica, comentem aí, fiquem à vontade para a gente trocar essa ideia. E se gostaram do vídeo, compartilhem também. E se não gostaram, compartilhem também, porque dá uma moral na mesma. Vamos lá. Para a gente falar do mercado atual do Porto, a gente tem que passar um pouquinho pelo que foi, né, essa questão da punição, e vamos colocar assim, porque não foi a punição mais severa, mas foi um acordo sobre a questão do fair play financeiro, no equilíbrio de contas, que durou 4 anos. Né? Em outubro de 2022, agora, se eu não estou enganado, o Porto anunciou que esse acordo com a UEFA acabou. Ou seja, durante esse período de 4 anos, o Porto teve que equilibrar muito bem as suas contas na venda de jogadores, no salário de atletas, na contratação de outros jogadores, teve que cumprir uma série de normativas e regras para que a punição não fosse mais severa. Isso por conta de erros financeiros do passado. E se a gente pegar o período que o técnico Sérgio Conceição passa e entra no Futebol Clube do Porto, coincide exatamente com esses 4 anos. Ou seja, o Sérgio Conceição teve que espremer aí uma limonada muito bem espremida com o que tinha nas mãos para fazer com que o Porto fosse competitivo nesses 4 anos. E eu falo Sérgio Conceição, estou falando da equipe de scouting do Porto, a direção que foi buscar jogadores, eu estou falando da ponta da lança, né, os auxiliares do Sérgio, o próprio Sérgio, todos eles também fazem essa análise, né, analistas de desempenho, para ir trazer jogadores de outros clubes que não tenham um custo assim tão acrescido, ou seja, o Porto nunca pôde gastar, nunca pôde fazer grandes investimentos durante esse período, tinha que pegar jogadores, moldá-los à forma, a caráter do que o Sérgio Conceição gosta, que é exatamente o tal jogar a Porto, e isso às vezes demora um tempo, mas foi feito, né? Esse processo de criatividade e tanto também de acionar a base, buscar jogadores e moldá-los para que eles fossem competitivos no time principal foi feito. E por isso todo o mérito vai para Sérgio Conceição e essa equipe que ele tem que conseguiu fazer esse processo dar certo.
E até por isso, eu acho que a melhor contratação do Porto nessa temporada foi ter mantido o Sérgio Conceição. Se o Sérgio Conceição sai, como falou-se que poderia acontecer para o futebol italiano, porque ele acabou de eliminar um monte de equipes italianas da Champions, ele tem uma história lá, jogou na Lazio, jogou na Inter de Milão, falou-se muito dessa possibilidade, falou-se também de Paris Saint-Germain. Se o Sérgio Conceição sai, daí eu acho que o Porto teria um grande problema. Primeiro, de você adaptar um novo treinador. Segundo, que o período foi tão vitorioso que a sombra iria permanecer. E terceiro, que essas transições, esses processos demoram, não são de um dia para a noite, né? Então manter o Sérgio Conceição foi o primeiro passo, a melhor contratação desta janela de transferências. E manter outros jogadores até esse momento, porque a janela ainda não fechou, também é muito importante, né? Estamos falando de Otávio, estava na mira da Arábia Saudita, estamos falando de... já vamos falar mais disso, mas de Taremi, né? Eu acho que o caminho é para que ele deixe o Porto nessa janela, mas estamos falando de PP, de Gruitch, da base do Porto em termos de jogadores lá na frente. O Galeno falou-se que poderia ser negociado, mas também não foi, o próprio Evanilson, enfim. Manter ali uma base, uma coerência para continuar. Essa foi a melhor contratação do Porto, a manutenção de jogadores. Entretanto, o Porto foi ao mercado. No início deste mercado de transferências, isso é informação, tá? O Sérgio Conceição procurava um lateral direito e 2 meio-campistas. Um lateral direito, porque só tinha o João Mário na função de origem, né? O PP faz essa função, a gente já vai chegar lá, porque hoje teve uma pergunta minha para o Sérgio Conceição nesse sentido sobre o jogador brasileiro, mas precisava de mais um lateral direito, com a saída do Manafá, com a saída do Rodrigo Conceição, enfim, era uma das prioridades. E meio-campistas, desde a saída de Vitinha, o Porto e o Sérgio Conceição buscavam um meio-campista mais criativo, um número 8 que pudesse também iniciar jogadas, e também buscavam um outro nome agora para substituir a ausência de Uribe, que foi a principal saída do Futebol Clube do Porto, né? Deixou o time por conta de não renovação de salário, preferiu optar por outro projeto e o Porto precisava contratar. Então eram 2 meio-campistas e um lateral direito, além de um centroavante. O Porto foi buscar no mercado Fran Navarro, jogador do Gil Vicente, que aliás fez 21 gols na última temporada. Um jogador que é interessante, já tem uma certa idade, é formado pelo Valência, é espanhol, tem 25 anos, mas que consegue, de uma certa forma, dentro do futebol português, entregar um bom número de gols. 21 gols é bastante coisa, ainda mais jogando no Gil Vicente. Então, é uma aposta do técnico Sérgio Conceição. E naquele negócio de conseguir moldar o jogador para que ele jogue com as características do Porto, talvez acertou no negócio. Então, fica com o Fran Navarro, Tony Martínez e o Taremi. O Taremi é o jogador que nesse momento é o que tem mais possibilidade de deixar o Porto. Aliás, fala-se que nessa semana depois da Supertaça de Portugal isso deve acontecer. Não tenho informação sobre o assunto, mas fala-se na Inter de Milão, especialmente no interesse do Tottenham, com essa história toda aí do Harry Kane indo para o Bayern de Munique. Enfim, o Tottenham se aproximou do Taremi. Nesse momento ele está focado na Supertaça, mas pode deixar, e aí ficaria Fran Navarro e Tony Martínez como opção de centroavante. Na questão dos meio-campistas, o Porto foi bem, para mim, isso é opinião, foi bem no mercado. Mais uma vez tendo criatividade. Alan Varela está chegando, ainda não é oficial, na casa aí dos 11 milhões de euros, é o que fala, esse jogador do Boca Juniors, de 22 anos, não é o típico número 5 argentino, é um jogador com muito mais saída de bola, ele não vai substituir o Uribe nesse sentido, né, de roubar muitas bolas, apesar que faz isso, mas ele é um jogador muito mais de saída de bola, de baixar nas linhas e iniciar o jogo, de procurar espaços, enfim, um cara de mais requinte. Falam que lembra um pouco Paredes, que foi para o Paris Saint-Germain, enfim, que agora está no futebol italiano. E o Alan Varela está praticamente fechado com o Porto, inclusive nem sei se vai jogar contra o Nacional pela Libertadores mais tarde aí, mas é um bom jogador, jovem jogador, e o valor que o Porto paga com certeza vai conseguir
tirar mais para frente, deixa eu ver os moldes do negócio para dar opinião, mas tirar mais para frente, revendendo esse jogador, que é o que acontece aqui em Portugal, um trampolim de atletas. Mas Alan Varela chegaria para cumprir essa função de um meio-campista, e o outro que já foi contratado é o Nico Gonçalves, né? Jogador do Barcelona, que é o típico atleta de La Masia. Entretanto, vi uma entrevista de um treinador dele da base do Barcelona dizendo que, apesar dele ser muito bom tecnicamente, e aí a gente está falando de jogadores que são formados no Barcelona, no estilo do Barcelona. Você pode ver os jovens que hoje tem no meio campo, não estou comparando, mas basicamente Pedro, Gavi, enfim. O Nico é um jogador nesse sentido. Mas nessa entrevista que eu vi, o ex-treinador dele falou que ele era muito aguerrido, né? Muito mais de pegada, muito mais de força no meio campo do que os outros companheiros. E isso pode ser importante, porque no Porto cobra-se muito isso, né? Recuperação pós-perda de bola, enfim, além da qualidade técnica, e também pode, como o Sérgio Conceição disse hoje na coletiva de imprensa, pode queimar um pouco as etapas por já conhecer o futebol europeu. O Sérgio disse hoje que os jogadores que chegam na mão dele, a via de regra, né, pode ter as exceções do futebol europeu, já se adaptam melhor do que aqueles que chegam do futebol sul-americano. Óbvio, como eu disse, tem as suas exceções. O próprio caso do Uribe, por exemplo, quando chegou. Mas enfim, Nico Gonçalves, 21 anos, chegando aí por um negócio meio que eu não achei tão bom, não achei excelente, tá? Vou ser sincero, porque o Porto paga 8,5 milhões de euros, se eu não estou enganado, e depois o Barcelona tem a possibilidade de recompra até 2025 na casa dos 30 milhões de euros, e caso isso não aconteça, tem a mais-valia de 40% na venda, na próxima venda do jogador, né? Ou seja, é um negócio um pouco difícil, mas eu entendo que para trazer talvez o jogador e um convencimento ao Barcelona tenha que ter sido dessa forma. Estou com uma expectativa alta sobre esse jogador, acho que pode entregar uma qualidade ao meio-campo do Porto interessante, lembrando que o Porto já tem Gruitch nesse setor e também Eustáquio. Na lateral direita, e aí é o ponto que eu queria entrar, o Porto não foi buscar ninguém ainda. O mercado vai até o final de agosto. E esse pode ser um problema, porque o João Mário se machuca bastante, tem um histórico de lesões, é bom jogador e quando ele tem uma sequência, eu acho bom jogador, tá? Entretanto, como ele se machuca bastante, o reserva imediato dele nesse momento é o PP. E o PP deu uma entrevista em junho agora de 2023 falando que ainda se vê como ponta, ou seja, quer voltar a jogar como ponta direita, extremo direito, né? Nesse time do Porto e nas carências do Sérgio Conceição, o PP foi adaptado à lateral direita e foi muito bem, muito bem. Tanto na Liga dos Campeões, quanto a nível nacional, tanto ofensivamente quanto defensivamente, para surpresa de muita gente. E isso cria um pequeno dilema. Hoje eu perguntei sobre isso para o Sérgio Conceição, né? Se você tiver todos à disposição, o PP vai ser lateral ou vai ser extremo? E como extremo, numa linha de 4-4-2 que o Porto joga, no esquema de 4-4-2 que o Porto joga, o Otávio joga pela direita e o Galeno joga pela esquerda, Evanilson e Taremi. Ou seja, alguém vai ter que sair. Talvez o Galeno para a entrada do PP pela esquerda, talvez o Otávio recuado como um 8 para o PP jogar mais espetado por ali, não sei. Mas o Sérgio Conceição, na resposta que nos deu hoje, disse que nessa temporada ele planeja que o PP jogue um pouquinho mais à frente, mais próximo de último terço de campo, até pela qualidade técnica, 1 contra 1, velocidade que tem. E eu gosto mais, vou ser honesto, do PP como ponta direita. Mas entendo a questão da lateral, até pensando em seleção brasileira. Se o PP, e o Sérgio falou isso hoje, se o PP for um extremo direito, um ponta direita, ele vai ter menos possibilidade de jogar na seleção brasileira, porque a posição é muito concorrida. Você tem vários jogadores no setor. Antony, Rodrigo, Rafinha e por aí vai. E na lateral direita o Brasil precisa de uma renovação.
E o PP, pelo que jogou na temporada passada, já está merecendo uma oportunidade. Mas como lateral direito, porque jogou mais dessa forma. Enfim, há um pequenino dilema aí para ser resolvido. Mas para mim o Porto ainda precisa buscar um lateral direito no mercado. Na zaga tem 4 opções, talvez eu buscaria uma quinta opção. Na lateral esquerda, o Zaidu também poderia ter uma opção melhor. O Wendel não deu tantas garantias assim desde que chegou no Porto, mas eu acho que a prioridade mesmo é buscar um lateral direito. E se o Taremi sair, eu acho que o Porto já não busca mais ninguém, porque fica com o Tony Martínez e fica com o Fran Navarro lá no comando do ataque, ao lado de outros jogadores, né? O próprio Evanilson, que agora deve ter um período de volta de lesão aí. Mas enfim, é um mercado interessante, ainda é na linha de um mercado low cost para projetar, formar, moldar e projetar esses jogadores, mas o Porto sempre é competitivo. Não dá para duvidar que o Futebol Clube do Porto não vai brigar pelo Campeonato Português, pela Taça de Portugal, pela Taça da Liga, que vai ser competitivo na Liga dos Campeões, isso porque o trabalho do Sérgio Conceição dá garantias. Quero os comentários de vocês, já falei demais, hein? Tô cansado e já falei demais. Deixe os comentários sobre quem vai levar a Supertaça amanhã e também sobre o mercado dos Dragões. Beijo para vocês, tchau.